Olá, meu nome é Edmilson Pereira e neste vídeo eu estarei resolvendo algumas questões que envolvem radiciação. Este é o último vídeo, ou a última parte, ou a última aula sobre o minicurso de radiciação. E no final do vídeo, se você tiver gostado, dê o seu like. E se ainda não for inscrito, faça a sua inscrição, por gentileza. Então, neste primeiro exercício, nós temos o seguinte, na primeira questão. O valor da expressão 20 dividido por raiz quadrada de 100 elevado ao cubo é, aí vem as alternativas, 6, 8, 60, 80. Então, vamos resolver essa questão. Eu já até comecei aqui. Logicamente que vai ter que começar por dentro dos parênteses, não só porque quando envolve parênteses numa expressão numérica nós priorizamos os parênteses, mas porque não teria outro jeito de resolver esta potência aqui fora, 20 dividido por raiz quadrada de 100 elevado ao cubo, se antes resolver o que está dentro do parênteses. E não tem como dividir 20 sem antes calcular a raiz de 100. Então, vamos repetir aqui o 20. Repete o sinal de divisão. A raiz quadrada de 100 é 10, que 100 é um quadrado perfeito. Logo, tem uma raiz quadrada exata, que é 10. 10 ao quadrado, ou 10 vezes 10, dá 100. De modo que ficamos com 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 dá 2. Então, ficamos com 20 dividido por 10 ao cubo, né? 20 dividido por 10, tudo elevado ao cubo. 20 dividido por 10 dá 2. Isso aqui é elevado ao cubo. Ora, 2 elevado ao cubo é 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Logo, a alternativa correta é a letra B. Deixa eu colocar aqui com a letra vermelha. A letra B. Então, a expressão 20 dividido por 10 elevado ao cubo é igual a 8. Letra B. Vamos a mais uma questão aqui nesta folha. A questão diz o seguinte. O valor de raiz quadrada de 0,09 mais a raiz quadrada de 147 dividido por 3 é... Aí estão aqui as alternativas. Letra A, 7,3. Letra B, 7,03. Letra C, 49,3. E letra D, 49,03. Então, vamos fazer o cálculo. Bom, primeiramente, precisamos, logicamente, encontrar essas raízes. Então, nós podemos fazer o seguinte. Aqui dentro do radical, desse primeiro radical, transformar esse número decimal em fração, fica mais fácil. Fração decimal. Então, o número é 0,09. Tirando a vírgula, vai ficar 0, ou melhor, tirando a vírgula, vai ficar 0,09, que é a mesma coisa de 9. Aí eu coloco aqui em cima. Como nós temos duas casas decimais, ou seja, temos dois algarismos depois da vírgula, então nós teremos 100 aqui embaixo. De modo que 0,09 é a mesma coisa de 9 sobre 100. Portanto, a raiz quadrada de 0,09 é a mesma coisa da raiz quadrada de 9 sobre 100. Aí vou repetir aqui. Vou repetir essa aqui. Raiz quadrada de 147 terços, ou 147 sobre 3. Agora, eu vou fazer essa divisão aqui primeiro, para poder extrair as raízes tudo juntos. Portanto, aqui, eu repito, raiz quadrada de 9 sobre 100, ou de 9 centésimos. Vou repetir o sinal de mais e vou dividir 147 por 3. Vamos ver quanto dá. 147 dividido por 3 aqui.
14 por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Para 14 sobra 2. Aí abaixo 7. E 27 por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada. De modo que 147 dividido por 3 dá 49. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 49. No lugar da raiz quadrada de 147 dividido por 3, vai ficar raiz quadrada de 49. Ora, agora vamos calcular aqui. Para se calcular a raiz quadrada de uma fração, calcula-se do numerador e do denominador. De modo que a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 100 é 10. E a de 49 é 7. Certo? Então fica 3 décimos mais 7. Aí nós vamos calcular. Não esquecendo que quando não aparece o denominador, ele é 1. Aí nós temos que tirar o MMC. O MMC entre 10 e 1, que dá 10. Eu vou colocar aqui só sobre uma barra. Certo? E agora 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 3 dá 3. Mais 10 dividido por 1 dá 10. Vezes 7, 70. Vou fazer bem aqui embaixo. 3 mais 70 dá 73. Está aqui 73. Sobre 10. As alternativas estão em número decimal. 7,3, 7,07, 49,3, 49,03. Então, eu vou ter que transformar essa fração aqui, assim como eu transformei esse número decimal em fração decimal, ou seja, a fração decimal é aquela que tem denominador 10, 100, 1000, qualquer potência de 10. E assim como eu transformei esse número decimal nesta fração, eu transformo esta fração no número decimal. Observe bem. 73, eu vou fazer bem aqui. 73 décimos, ou 73 sobre 10, é a mesma coisa de 0,7. Ou melhor, 7,3. Por quê? Porque eu coloco o 73 aqui, que é o numerador. Como o denominador é 10, nós teremos uma casa decimal. E uma casa decimal significa um algarismo depois da vírgula. Então, dá 7,3, que é a letra A. É a letra A. Está bem aqui? Então, a raiz quadrada de 0,09 mais a raiz quadrada de 147 sobre 3 vai dar 73 décimos, ou 73 sobre 10, que é a mesma coisa de 7,3, neste caso a alternativa A. Vamos a mais duas questões. A terceira questão está dizendo o seguinte. Aqui está a terceira questão. O valor da expressão 0,444 reticência, raiz quadrada de 0,444 reticência é: letra A, 0,222 reticências, 0,333 reticências, 0,444 reticências. É a letra D, 0,666 reticências. Então, vamos lá. O valor de raiz quadrada de 0,444 reticência é: letra A, 0,222 reticências. Letra B, 0,333 reticências. Letra C, 0,444 reticências. E letra D, 0,666 reticências. Na verdade, isso aqui são dízimas periódicas. Dízimas periódicas são números decimais infinitos. Eles são racionais porque eles podem ser escritos em forma de fração. São números decimais infinitos. As reticências indicam que eles são infinitos, mas que possuem esses algarismos que se repetem e nós chamamos de período. Então, o que nós queremos, na verdade, é encontrar a raiz quadrada dessa dízima periódica. Essas dízimas aqui são todas simples. Tem as compostas e tem as simples.
Quando é que elas são simples? Quando só aparece o período. O período é esse algarismo que se repete constantemente. No caso, 4, 4, 4. E aqui, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6. Isso depois da vírgula, depois da parte inteira. Então, é uma dízima periódica simples, porque só tem não tem outro valor na parte decimal a não ser o perímetro, ou o período, que neste caso é 4. Então, o que vamos fazer é transformar essa dízima no número decimal, ou numa fração. Como é que eu faço isso? Para eu transformar, vou fazer bem aqui, para eu transformar essa dízima numa fração, fazer bem aqui, eu vou pegar o período, que é 4, e colocar aqui em cima no numerador. Como o período só tem um algarismo, que é o próprio 4, então vem um 9 aqui. Pronto. De modo que essa dízima aqui, em forma de fração, que é chamada de fração geratriz, é 4 nonos. Então, neste caso, ficaremos com a raiz quadrada de 4 nonos. Aqui. E vamos ver quanto é que dá a raiz quadrada de 4 nonos. Vamos extrair primeiramente a do numerador, que é 4, vai dar 2. E a do denominador, que é 9, vai dar 3. Agora, para encontrar a resposta, que está também em forma de decimal, em forma de dízima, vamos ter que dividir o 2 pelo 3. Vamos dividir bem aqui, o 2 pelo 3, o numerador pelo denominador. Ora, 2 é menor que 3, o que é que se faz? Coloca 0, aqui e acrescenta um 0 aqui. De modo que fica 20 dividido por 3. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18, sobra 2 aqui. Mesmo processo, acrescenta 0. Vai ficar novamente 6. Separar aqui. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. 0 de novo e 6. Então, eu vou ficar nisso o tempo todo. Portanto, eu coloco a reticência aqui. E 6 vezes 3, 18. Sobra 2. É aqui, para dizer que eu poderia continuar. Então, dá 0,666, reticência, ou uma dízima periódica, né, de período 6. E se olharmos aqui para as alternativas, é a letra D. É a alternativa D. A alternativa correta. E vamos para a última questão. A última questão é a quarta questão, está dizendo que o valor da expressão 1/2 mais 5,5 dividido pela raiz quadrada de 9 é... Aí vem as alternativas. Letra A, 2. Letra B, 3. Letra C, 2,5. E letra D, 3,5. Então, vamos resolver. O valor da expressão 1/2 mais 5,5 sobre raiz quadrada de 9 ou dividido pela raiz quadrada de 9. Então, vamos repetir. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar logo 1/2 aqui. Transformar também essa aqui em fração. Transformando em fração, eu tiro a vírgula e coloco no numerador o número sem a vírgula. Tirando a vírgula, fica 55. Como nós temos uma casa decimal, ou seja, apenas um algarismo depois da vírgula, seu denominador vai ser 10. Portanto, uma fração decimal. E a raiz quadrada de 9 eu já vou encontrar. A raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 ao quadrado dá 9. Pronto. E o que nós vamos ter aqui... Primeiramente, aqui em cima nós temos uma adição de frações com denominadores diferentes. Se tira o MMC entre 2 e 10, aqui eu já vou trazer esse 3 para cá, para não esquecer. E vamos ver como é que fica aqui. MMC entre 2 e 10.
Então é assim que eu calculo, olha, pela fatoração. Aqui vai ser por 2, porque é par, dá 1. 10 por 2 dá 5. Agora é por 5, dá 1. E 2 vezes 5, 10. De modo que 2 vezes 5, 10. De modo que o MMC entre 2 e 10 é 10. É 10. Agora eu vou dividir. 10 dividido por 2 dá 5. Vezes 1 aqui, 5. Mais 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 55 vai dar 55. E aqui vai ficar 5 mais 55 dá 60. 60 sobre 10. Isso aqui sobre 3, certo? Ora, ficou simples, porque 60 dividido por 10 dá 6. Aqui. Dividindo esse aqui em cima, dividindo aqui em cima, olha. 60 por 10 dá 6. Isso sobre quanto? Sobre 3. Aí fica 6 dividido por 3, que vai dar 2. Então a resposta aqui, o 2. Logo, é a letra A. Tranquilo? Então espero que você tenha gostado. E nos veremos no próximo vídeo.